Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Amém, queridos filhos. Para quem chegou depois, nós vamos começar hoje uma tríade de 3 leituras. Hoje, amanhã e depois da manhã. Nós vamos fazer 3 dias de meditação, de mergulho, de experiência com a misericórdia do Pai. E quem vai nos levar a esta experiência da misericórdia do Pai é o Filho Jesus. Ele é aquele que experimentou todos os dias, experimenta porque é o próprio Deus, e nos convida também a experimentar esta misericórdia do Pai. Por isso eu escolhi, talvez, de toda a Bíblia, talvez a passagem que mais expressa para nós, que mais detalhadamente nos mostra esta misericórdia. Se vocês observarem, versículo 11, eu estou no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, e nós vamos pegar do versículo 1 ao 32, embora que a gente não vá ler todo hoje. Nós vamos fazer essa leitura do capítulo 15 em 3 partes. Mas eu estou chamando a atenção sua para o versículo 11, porque no versículo 11 começa a famosa parábola do filho pródigo. Do versículo 11 até o versículo 32, nós vamos encontrar aquela história, aquela narrativa da parábola do filho pródigo, onde Jesus vai falar daquele filho que sai de casa, ganha o mundo, gasta todos os bens que o pai lhe dá, se arrepende e volta para casa. Nós vamos mergulhar na parábola do filho pródigo apenas no 3º dia, tá certo? Dessa tríade. Então somente depois da manhã é que nós vamos fazer a leitura da parábola do filho pródigo. Mas aí você me pergunta, então por que é que você está falando dela no começo agora dessa meditação, se a gente não vai meditar sobre ela? Porque eu preciso lhe chamar a atenção para uma coisa. Se você observar a parábola do filho pródigo, o versículo 11, ela começa com uma palavra de Jesus que nos atenta a algo. Versículo 11 diz assim: disse também. Olha o que é que o narrador, o autor, está nos chamando a atenção. A parábola começa dizendo assim: disse também. Ora, se começou dizendo disse também, é porque Jesus estava falando alguma coisa antes, e aí o narrador agora chama a atenção e diz assim: Jesus estava falando, e ele também disse isso. E aí ele começa a parábola do filho pródigo. Então, se a parábola do filho pródigo começa com disse também, é porque Jesus estava falando alguma coisa antes da parábola do filho pródigo. E o que é que Jesus estava falando antes? Nós vamos encontrar no versículo 8. Vamos lá, não se perde, acompanha comigo, fica ligadinho aí. No versículo 8, nós vamos encontrar uma outra história que Jesus estava contando antes da parábola do filho pródigo. É a história daquela mulher que perde uma dracma. É a parábola da dracma perdida, que começa no versículo 8. Que essa parábola da dracma perdida, nós vamos ver, vamos mergulhar, meditar nela amanhã. Também não será hoje. Porque Marcelo, que você também está nos levando a olhar para a parábola da dracma perdida, já que não vai ser mergulhada hoje na oração. Porque também essa parábola começa com uma maneira, começa com uma palavra que nos chama a atenção. Se na parábola do filho pródigo começa dizendo disse também, e isso nos faz entender que Jesus estava falando alguma coisa, na parábola da dracma, no versículo 8, também começa assim: ou qual é a mulher? Ou seja, Jesus está falando o quê? Ou. Então, essa palavrinha nos faz compreender que Jesus também estava falando alguma coisa antes da parábola da dracma. E o que é que o Senhor estava falando antes da parábola da dracma? Está lá no versículo 3.
que começa dizendo assim: então lhe propôs a seguinte parábola. E aí Jesus começa a contar a parábola da ovelha perdida. Queridos, você já compreendeu que o capítulo 15 de Lucas, na verdade, é uma narrativa, é uma história contada por Jesus para um grupo de pessoas que a gente vai já ver aqui, que na verdade, no final das contas, são 3 histórias dentro de uma única narrativa. São 3 parábolas, aonde Jesus, na primeira parábola, fala sobre a ovelha perdida, na segunda parábola fala sobre a dracma perdida, e na terceira parábola fala sobre o filho pródigo. Ou seja, hoje vamos mergulhar na parábola da ovelha perdida, amanhã na parábola da dracma, e vamos encerrar depois da manhã com a parábola do filho pródigo, permitindo assim que Deus nos faça ter uma compreensão mais profunda, mais clara a respeito da sua misericórdia. Amém? Então vamos lá. Então vamos começar a leitura do capítulo 15 de Lucas, para que nós possamos hoje mergulharmos na parábola da ovelha perdida. Depois de explicado tudo isso, agora a gente pode dar começo a essa meditação. Nós vamos observar o seguinte, capítulo 15, versículo 1. Acompanha comigo então. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Parou, preste atenção, vamos lá para poder a gente não se perder e mergulhando. Quem se aproximou de Jesus? Os publicanos e os pecadores. Quem eram os pecadores considerados naquela época? Pessoas como, por exemplo, as prostitutas, as meretrizes, alguns mendigos, pessoas que eram excluídas da sociedade, pessoas que eram consideradas como impuras, né? Aquela mulher lá, a hemorroíça, era considerada como impura porque ela simplesmente tinha uma hemorragia. Então, assim, algumas dessas pessoas eram consideradas pecadores, tá? Consideradas por parte dos fariseus, dos escribas, que eram doutores da lei, conhecedores da lei, e que tinham o posto de serem aqueles, né? Tinha a função de serem aqueles que, por conhecer a lei, devem ensinar essa lei, devem pregar esta palavra para as demais pessoas. Então, os fariseus e os escribas consideravam os publicanos, que eram cobradores de impostos, como pecadores, e outros tantos que ali estavam. Acontece que foram esses publicanos e esses pecadores que se aproximaram de Jesus para quê? Para ouvi-lo falar, né? Aonde? Em qual local estavam os publicanos e os pecadores ouvindo Jesus falar? A palavra vai nos dizer agora, versículo 2. Os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: este homem recebe e come com pessoas de má vida, com pessoas pecadoras. Pronto, no versículo 2 nos mostra claramente aonde Jesus se encontra. Jesus se encontra em uma casa, porque ele está se alimentando, está fazendo uma refeição, e ele se encontra em uma casa, comendo com pecadores, com publicanos, com pessoas que os fariseus e escribas chamam de pessoas de má vida. Acontece que para o judeu, na cultura judaica, o ato de se alimentar com alguém é um ato muito íntimo, é um ato muito profundo. Não se come com qualquer pessoa, tá? Se você observar, até a maneira de se alimentar da cultura deles é diferente da nossa. Nós nos sentamos numa mesa alta como essa, e aí eu fico aqui no meu lugar, alguém fica ali no seu, e assim por diante. Aos judeus não é assim, eles sentam numa espécie de mesinha muito baixa, sentado no chão, e quando eles precisam pegar algum objeto em cima da mesa, um prato de comida, alguma coisa, ao se inclinar para pegar, eles se tocam, eles se aproximam, eles ficam muito íntimos, muito próximos. Então o ato de se alimentar na cultura judaica representa um ato de amizade, né? Então se eu vou almoçar com você,
é porque eu sou realmente teu amigo, tá? Nós temos um relacionamento de amizade, de intimidade muito próxima, né? Então, quando Jesus está se alimentando aqui com publicanos e pecadores, ele está expressando para todos que ele, Jesus, é amigo desses pecadores. Acontece que para os fariseus, ser amigo de pecador é a mesma coisa que também se atestar como pecador. Ora, se eu vivo com pecadores, se eu como com pecadores, se eu sou amigo deles, se eu me relaciono com eles, é porque eu também sou pecador igual a eles. Isso é do pensamento dos fariseus. Por isso que eles murmuram: como é que pode este homem receber pessoas nesta casa e comer com elas, né? E aí é exatamente dentro desse contexto que eles batem na porta da casa e perguntam: como é que pode, Jesus, ó mestre, você comer com pessoas tão pecadoras? Jesus levanta-se da onde ele está, da mesa aonde ele está comendo com aqueles lá, e dirige-se até a porta da casa. Por quê? Porque os fariseus jamais entrariam naquela casa. Aquela é uma casa cheia de pecadores, eles não vão entrar ali. Então é Jesus que vai até eles, é Jesus que se aproxima da porta da casa. E ao chegar lá, ao ouvir esta indagação deles, como é que tu podes comer com pessoas que são pecadoras? Jesus então olha no rosto daqueles fariseus, daqueles escribas também que estão ali, e ele propôs contar para eles uma história. História essa que é baseada em 3 parábolas, como eu falei no começo. E aí, o versículo 3, então, é Jesus começando essa narrativa. Jesus está na porta da casa, olhando para os fariseus e para os escribas, conversando com eles e dizendo para eles o seguinte, versículo 3. Jesus então contou a seguinte parábola, versículo 4. Olha para os fariseus e diz: quem de vocês, ó fariseus, ó escribas, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe nos ombros e, cheio de alegria e de júbilo, e voltando para casa, reúne os seus amigos, os seus vizinhos, os demais pastores e diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha que estava perdida. Eu digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um só pecador que fizer penitência e se arrepender, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos mergulhar só nesta primeira parábola. Olha só o que é que Jesus faz. Ali na porta da casa, olhando para aqueles fariseus, para aqueles escribas, ele começa a contar uma história, e a primeira historinha que Jesus conta, a primeira parábola, ele começa indagando, perguntando a eles: qual de vocês, que tendo um rebanho de ovelhas e perde uma delas, não deixa as outras lá e vai procurar aquela que está perdida? Jesus começou essa história falando de ovelha e de pastor, porque era algo muito comum naqueles dias, para aquela cultura, para aquelas pessoas que ali estavam. A maioria deles eram pastores de ovelha. Eles sabiam muito bem o que era o ato de pastorear. Eles conheciam muito bem o pastoreio. Por isso que Jesus, ao tomar deste exemplo, ele está falando de algo muito conhecido, muito próprio daquilo que eles viviam no seu dia a dia.
Fica muito claro para os fariseus. O que é interessante é que Jesus vai falar toda essa história e talvez eles não percebam que Jesus está falando tudo para eles. Observe o seguinte: ele começa falando diretamente para eles, perguntando: quem de vocês, sendo um pastor de ovelhas, estando lá no deserto pastoreando o seu rebanho, ao perder uma ovelha, não larga as outras 99 lá no curral e vai procurar aquela que se perdeu? Vamos começar compreendendo o seguinte: o pastor de ovelhas, na maioria das vezes, não era o dono das ovelhas. Ele era um funcionário de alguém que tinha muitas posses, muitas condições, que pagava ele para pastorear as ovelhas. Então, um pastor de ovelhas, ele zelava pela sua reputação. Um bom pastor, ele nunca ficava desempregado. Quando um pastor era muito bom, exercia bem a sua profissão, engordava o rebanho do seu senhor, não perdia nenhuma, não deixava que nenhuma se ferisse, cuidava bem daquele rebanho e fazia com que aquele rebanho reproduzisse, aumentasse. Esse pastor era considerado um excelente profissional no seu ofício, e todos os demais senhores da região queriam contratá-lo e pagavam bem, porque ele era um excelente pastor. Ao contrário, se ele era um pastor ruim, ele tinha uma reputação ruim, ninguém queria contratá-lo. As pessoas tinham medo de colocar os seus rebanhos na mão de alguém que não era cuidadoso, que não tinha zelo pelo rebanho. Então, cuidar da reputação, o pastor zelar pela sua reputação, era algo imprescindível para manter o seu trabalho, a sua vida profissional e não ficar desempregado. Então tem dois elementos aqui. O primeiro, as ovelhas não eram dele, do pastor, as ovelhas eram do seu senhor, e ele precisava prestar conta das ovelhas. Ele não podia voltar para casa faltando uma ovelha. Segundo, a sua reputação. Ele não poderia permitir que a sua imagem fosse destruída como um pastor relapso, um pastor descuidado. Por isso que quando ele olha as suas ovelhas lá no deserto ainda, lá no meio do pasto, e ele percebe que uma delas está faltando, o que é que ele faz? Ele pega o rebanho, leva para um curral ali próximo, tranca aquelas 99 no curral, para que elas não se dispersem, e ele sai louco pelas areias e pelas rochas do deserto, procurando a sua ovelha. E no deserto, gente, há muitos elementos adversos para a sobrevivência daquela ovelha. Existe o sol quente, existe os ventos, a areia quente, rochas que a ovelha pode cair, abismos que ela pode entrar, lugares que ela pode se enganchar, feras selvagens que moram naquela região que podem atacá-la. Então o pastor sabe que é necessário encontrá-la o mais rápido possível, porque ela corre risco de vida, ela corre perigo de vida. Por isso que ele sai louco procurando. E quando ele perde as ovelhas, os demais pastores da região percebem que ele está procurando e dizem: o que é que está acontecendo? Ele diz: eu perdi uma ovelha minha, estou procurando. E todos os pastores compreendem a dimensão da preocupação daquele pastor em encontrar a sua ovelha. Por isso que os demais pastores também ficam atentos e ficam na expectativa, na esperança do colega encontrar a ovelha que se perdeu. E ele passa horas a procurá-la, gritando em alta voz, berrando em alta voz, na esperança de ouvir algum gemido da sua ovelha. Por que o pastor berra? Por que ele grita? Porque a ovelha conhece a voz do pastor. Quando a ovelha escuta a voz do seu pastor, ela berra, porque ela reconhece que ali é a segurança da sua vida. O pastor então a procura, gritando, chamando, até que em um determinado momento, quando ele grita alto, ele escuta longe, fraquinho, o berrar da sua ovelha. E ele vai ao encontro deste som, e ele a encontra machucada, ferida,
cansada, fraca, quase morrendo, mas berrando por ele, dizendo: pastor, me ajuda, porque eu estou fraca, porque eu me desgarrei do rebanho, porque eu fui para longe de ti, porque eu me machuquei, porque eu me feri, porque eu me perdi na imensidão das propostas que esse deserto me dá. E aí o pastor, ao olhar para a ovelha, a primeira coisa que ele faz de imediato é procurar estancar o sangue. Então ele cuida das feridas dela que ali estão, faz os primeiros socorros, dá água de beber para que ela beba, e sabendo que ela não tem forças por conta própria de caminhar de volta para casa, ele a coloca sobre os seus ombros, e ele faz todo o trajeto de volta para casa caminhando com ela nos ombros. Ele pega a sua túnica e a coloca sobre a sua ovelha para que o sol não a prejudique mais ainda. E no decorrer da caminhada, quando ele vai passando com ela sobre os ombros, os demais pastores vão vendo a cena e vão se alegrando e vão percebendo que o pastor encontrou a ovelha. E ele vai passando pelos pastos e vai dizendo: eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Vamos! Venham comigo, vamos beber, vamos comer, vamos festejar, vamos nos alegrar, porque eu encontrei a minha ovelhinha que estava perdida. E os demais pastores colocam as suas ovelhas, seus rebanhos nos currais e vão para aquele lugar aonde aquele pastor está, e ali eles celebram, e ali eles festejam, porque o pastor encontrou a ovelha perdida. E aí a palavra nos diz assim, versículo 7: eu vos digo que é assim, é dessa maneira que haverá maior alegria no céu por uma só ovelha, por um só pecador que se arrepender e fizer penitência, do que por 99 ovelhas que se consideram justas, santas, impecáveis e que acham que não necessitam de arrependimento. São muitas coisas nessa palavra. É uma pequena parábola de pequenos versículos, mas de uma profundidade imensa. Você já percebeu que Jesus está falando aqui diretamente para os fariseus e está dizendo para os fariseus que eles fazem parte deste rebanho de 99 justos que ficaram ali no curral. Quando Jesus coloca essa palavra justos, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento, essa palavra justos, ela é uma ironia. Jesus está dizendo para eles assim: ora, aqueles que se julgam justos, aqueles que se julgam puros, aqueles que se julgam sem pecado, sem defeitos, esses não se julgam necessitados de arrependimento e de perdão. Se eu considero que eu sou uma pessoa perfeita, se eu não enxergo os pecados da minha vida, se eu não enxergo as minhas fraquezas, se eu não me considero um pecador, então eu me considero um justo. Se eu não me considero pecador, então eu não considero ser necessitado de perdão, porque eu não tenho arrependimento no meu coração. Era assim que os fariseus se encontravam e se julgavam. Achavam-se doutores da lei, cheios da perfeição, do cumprimento daquilo, e eles olhavam para as demais pessoas que não viviam a lei que eles proclamavam e diziam que todos eles eram pecadores, injustos, profanos, desagradáveis a Deus e que ninguém poderia se aproximar deles. Acontece que o começo da parábola nos fala no versículo 1 nos diz que aproximaram-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus também se aproximaram de Jesus, não para ouvi-lo, para criticá-lo. Gente, aqui há uma diferença gigantesca. Pecadores se aproximam do Senhor arrependidos, com o coração reconhecidos de que são pecadores, de que são fracos. Aproximam-se do Senhor dizendo: Senhor, eu sou a ovelha ferida, eu sou, Senhor, a ovelha perdida. Eu me afastei, eu fui para longe de Ti, eu deixei, Senhor, o Teu rebanho. Eu me perdi em mim mesmo, eu me perdi na minha vida, eu me perdi nos meus julgamentos, eu me perdi, Senhor,
nas minhas ideologias, eu me perdi nos meus prazeres, eu me perdi, Senhor, nas minhas vontades, nas minhas inclinações, eu me perdi no deserto de pecado que a vida me propõe. Estou fraco, ferido, cansado, já não escuto mais nem a tua voz, mas consegui agora vir até aqui, Senhor, diante de ti, na busca da vossa misericórdia, na esperança de receber de ti um amor que me ama mesmo sem eu merecer. Esses são os publicanos e os pecadores que se aproximam do Senhor com um coração assim, arrependido, desejoso. Talvez seja você. Esse sou eu que venho diante do Senhor. Senhor, minha vida tão fraca, que tantas vezes, Senhor, quer dizer sim a ti, mas acaba dizendo não. Acabo me afastando, indo para longe do teu santo coração. Mas hoje estou aqui na busca da vossa misericórdia, do vosso amor, do vosso perdão. Esses publicanos, meus queridos, talvez sejam vocês, e com certeza sou eu. Esses pecadores. Mas Jesus está falando diretamente aos fariseus e está dizendo para eles: olha, no céu tem mais festa por um desses pecadores que se arrepende e que faz penitência e que busca mudar de vida, do que por 99 que se acham justos, que se acham perfeitos, que não precisam de perdão. Vocês entendem? Jesus conta essa parábolazinha e é como se Jesus dissesse assim para eles: vocês são essas 99 ovelhas que se acham justas. Eu vim para ir em busca daqueles que estão perdidos. Eu vim para os pecadores e não para os justos. Em uma outra passagem da Bíblia, o Senhor nos fala isso. Eu vim para os pecadores e não para os que se consideram justos, que não necessitam do meu perdão e da minha misericórdia. Então Jesus está falando isso para eles. Mas vocês acham que eles entenderam isso? Vocês acham que eles perceberam que Jesus estava falando que eles eram essas pessoas que não eram arrependidas e por isso, porque não se arrependem e não buscam a misericórdia de Deus, acabam que não encontrando também a vida eterna? Claro que eles não entenderam. Foi necessário que o Senhor contasse uma segunda historinha, que é a que nós vamos ver amanhã, que é a parábola da dracma perdida. E mesmo assim eles não vão ainda compreender. E aí Jesus vai contar a terceira história, que é o que nós vamos ver depois da manhã, que é a história do filho pródigo, que aí sim, no final de tudo, vai ficar muito claro para nós toda esta palavra, toda esta mensagem do Senhor. A palavra de Deus hoje veio nos fazer mergulhar e meditar o quão longe nós temos ido do coração de Deus, para quanto de distância, quanto nos afastamos da sua misericórdia, quanto você permitiu que o deserto da tua vida, que os pecados, que as propostas do mundo, que as tuas inclinações, que os teus desejos tenham te levado para longe do coração daquele que te ama e que te adora. Eu convido você hoje a berrar como uma ovelha perdida para o teu Deus. Eu convido você a fechar os teus olhos agora e a dizer para Ele: meu Deus, eu me encontro, Senhor, perdido, perdida em Ti muitas vezes na minha vida. Mas, Senhor, hoje é desejo do meu coração encontrar-me novamente com a vossa misericórdia e com o vosso perdão. Por isso, Senhor, acha-me, venha ao meu encontro, Senhor, porque eu sou tão necessitado, porque eu preciso tanto de Ti.